esse vídeo é pra todo mundo da minha igreja que eu vou expor a querida e o querido, entendeu? Todo mundo aí do Jardim Paulista encaminha esse vídeo. E eu vou expor, sabe por quê? Pra mim não ter possibilidade de querer voltar e voltar pra onde eu tô saindo, entendeu? Pra não ter possibilidade nenhuma, porque eu vou ter exposto pra todo mundo, vai ficar feio pra mim mesmo se eu voltar. Então eu vou expor tudo. A minha mãe ainda falou assim, não acho certo você fazer isso porque você vai se arrepender. Eu quero que eu me arrependa mesmo, eu quero, tô nem aí. Que eu me arrependo, eu quero errar, eu cansei, sabe? Eu cansei de ficar só orando, pedindo, sabe? Cansei, agora eu vou expor. Ontem eu tava tendo uma discussão com o bonitão do meu ex, né? Que não tem voz ativa sozinho, que ele precisa da família dele pra resgatar ele, que ele não é homem de resolver uma relação de 8 anos. O que aconteceu? Eu tava fazendo entrega, tava online no aplicativo, então eu não ia pra igreja porque eu preciso trabalhar, porque eu tô separada e eu não tenho ninguém pra me ajudar financeiramente. Eu larguei minha vida, minha casa, fiquei a primeira vez que eu fiquei dependente financeiramente dele, totalmente, tomei na bunda, entendeu? E tô há 3 meses separada morando com ele, então eu me virei, ele não me deu R$1 pra me alugar uma casa, mesmo tendo tirado de dentro da minha casa com meus filhos, pra me levar pra casa da mãe dele, pra ser humilhada, expulsa, mandada pra rua com 2 crianças pequenas que são os filhos dele, os 2, mesmo a primeira ele ter feito conta no ChatGPT pra calcular se a filha era dele, entendeu? Ele me traindo, porque quem é da igreja sabe que traição não é só o ato, não, entendeu? Traição não é só o ato. Tem outros tipos de traição e ele me traiu. Se você... Depois eu vou explicar direitinho. Eu não ia expor nada disso. Eu não ia expor, eu juro, mas eu fui expor. Mas esse vídeo é exclusivamente pra Florzinha, pra expor ela, por causa que ela ligou até chorando, de doida, chorando que nem doida pra minha mãe, falando que tava sofrendo violência doméstica de mim. Eu tenho áudio também, eu vou mostrar o áudio da dissimulação dessa mulher. Aí o que aconteceu? Ele tava com as crianças, ele tava se arrumando pra ir pra igreja com as crianças, eu tava com o aplicativo do iFood entregar online. Aí, só que o Anthony toda hora me chamava, mamãe, vamos pra igreja comigo com o papai, vamos pra igreja comigo com o papai. E eu precisava trabalhar. Por quê? Eu vou me mudar no domingo, eu vou embora. Eu tenho a mudança e eu não tenho mais renda. Ele tirou a minha renda pra me deixar totalmente, sabe, de mão atada, totalmente dependente dele e, sabe, e fica, sabe? Só que eu corro atrás do meu, faço o meu corre, entendeu? Se precisar ir pro semáforo, eu vou. Aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, fiquei com dó do Anthony, porque, me chamou mais de 3 vezes pra mim ir pra igreja com ele e com o papai dele. Eu falei assim, gente, como eu vou embora de cidade, né? E ele nunca mais, provavelmente, vai pra igreja junto com a mãe e com o pai dele. Juntos eu vou hoje por conta do meu filho. Comecei a me arrumar também pra ir pra igreja, jogando de lá, passando a roupa dele pra ir pra igreja. Só que quando ele viu que eu ia pra igreja, pro culto de ceia, ele falou que não ia mais. Aí eu fiquei pé da vida, porque naquela mesma semana, essa mesma semana eu falei que eu tinha alugado a casa, já faz 3 meses que nós estamos separados, eu estou esperando a boa vontade dele alugar uma casa e me colocar dentro com os filhos dele, porque ele que me tirou da minha casa, e ele não casou comigo de qualquer jeito, ele me pegou dentro da casa dos meus pais. É fácil falar assim, vai, separa, tchau, tchau, sai daqui. Da casa dos papaizinhos dele é fácil, né? Cadê o dinheiro? Cadê sua obrigação? Cadê seu papel de homem? Então, aí essa semana mesmo, ele falou assim, ai, você tinha que esperar mais pra alugar uma casa, que seria melhor. Aí eu perguntei, melhor pra quem? Pra mim. Sim, pra ele seria melhor. Porque quem tá engolindo sapo, morando de favor nele, na casa dos pais dele, sou eu, não é ele. Entendeu? Quem tá sozinho. Eu tenho que continuar morando aqui debaixo do mesmo teto que você, até ser melhor pra você. Agora, ir pra igreja comigo, ser visto comigo, não pode. Eu já sei, você já espalhou pra todo mundo que você tá solteira, você não quer ser visto comigo. Com a mãe do seu, você não pode mudar. Eu fiquei chateada e comecei a discutir com ele mesmo. Mas não tava tendo escândalo, gritaria, surto, nenhum. Aí a mamãe dele lá da janela, que ela se fez de coitada, via tudo mentira, começou a gritar lá da janela, menina chata do caramba, ninguém te suporta mais, que não sei o que. E ela falou pra todo mundo da família dela, que ela chamou a família dela pra resgatar ele, que eu tava surtada, descontrolada, pra irem lá levar o Silas embora pra acalmar a briga. Mentira, ela não tava acalmando nada. Ela queria que eu surtasse pra me perder a razão, né? Enfim, aí ela começou a falar lá na janela, me chamar de chata do caramba, que ninguém me suportava mais, que não sei o que. Aí eu virei e revidei, falei assim, chata é você. Você que é chata. Você é muito legal, né, pra você tá falando isso. Aí o lindo, falei assim, olha aí, você não respeita nem minha mãe. Só que ela não precisa me respeitar. Por quê? Porque eu tô debaixo do teto dela. Por isso que ela não precisa me respeitar. Ela tá fazendo um favor pra mim. Um favor pro filho dela que não tem capacidade de alugar uma casa e colocar os filhos dele dentro. Entendeu? Porque ele precisou morar de favor lá. Mas foi tudo premeditado, viu, gente? Pra gente se separar. Porque o homem ele não foi homem de se separar. Eu quero me separar, vou me separar. Não. Ele me infernizou até eu me separar pra ele ficar com esse discurso. Ela que se separou. Ela que foi embora. Ela que me deixou. Aí ela falava, eu devolvia a discussão ali. Em momento nenhum eu envolvia ela na minha discussão. Em momento nenhum eu citei ela na minha discussão com o Silas. Era eu e ele ali. E aí ela começou a falar as coisas me ofendendo. Falei assim, você tem 28 anos e não sabe nem limpar a bunda. Aí eu falei assim, minha filha, eu não sei limpar a bunda, mas uma casa eu sei, vamos ver a diferença da minha casa com a sua. Aí ele, nossa, você tá desrespeitando minha mãe, você reparava a casa dela pra falar. Ela tava gritando lá dentro, entrou me xingando a primeira vez, né, que ela saiu e eu revidei. E eu falei assim, ô, linda, vem aqui falar na minha cara, xingar eu na minha cara. Aí ele falou assim, vai bater na minha mãe agora? Eu falei assim, como é que eu vou bater? Eu falei que eu ia bater na sua mãe, você tá louco? Porque eles queriam que eu perdesse a linha, que eu surtasse pra ela, né, pra eles, né, ela louca, desequilibrada, entendeu? Aí ela começou a falar que eu tava destruindo o filho dela. Meu filho, quem que acabou com tudo que a pessoa tinha? Nem uma casa a pessoa mais tinha. Foi eu? É eu que destruí? Porque, né? Aí, tá bom, depois eu explico direitinho todas as dissimulações dela nessa discussão.
Ela me ofendia, eu ia ofendia. Ela me ofendia, eu ofendia. Tava devolvendo, porque eu não sou sangue de barata. Aí tá bom, aí ela saiu, eu e ele entrou dentro da sala pra discutir, conversar, pra resolver. Eu comecei a falar o que tava me chateando. Ele me pediu desculpa, ele falou que eu que causo briga, sempre causo inferno. Aí eu lembrei da última briga nossa com o Hazal. Eu falei assim, não, realmente, esse dia eu que te infernizei. Eu vou contar essa briga aqui. Eu que te infernizei, eu te pedi desculpa. Eu falei, nunca me pediu desculpa por esse inferno que você fez. E a sua mãe desceu aqui mesmo, porque nós estava discutindo. Mas quem que fez inferno? Quem que me acordou 1h da manhã perguntou o que eu tava fazendo no casamento porque eu não lavei sua roupa? Quem? Entendeu? Aí a gente tava discutindo ali, não tava tendo gritaria, nada. Nós tava dentro de casa, nem no corredor estava mais. Aí ela chega assim, ela vem, sobe agora, sobe. Sai lá fora com ele, tava a mãe dele, a avó dele e o tio dele resgatando ele. Ela começou a gritar lá no portão de casa. Vai, Silas, vai, deixa essa menina aí. Aí eu cheguei bem pertinho dele. Você tá vendo? Eu não tô gritando, não tô fazendo escândalo, não tô fazendo nada. Você tá vendo quem que tá fazendo escândalo? O bar lotado, a rua lotada. E ela gritou várias vezes pra mim pegar minhas coisas e ir embora, viu? Nessa hora que tava os pessoal, porque ela tava fazendo de vítima, que eu era surtada, só que ela já tava se entregando. Aí ele olhou pra mãe dele, mãe, olha o escândalo que você tá fazendo. Aí eu falei assim, olha, se você virar as costas pra mim, você nunca mais, nem lembra de mim. Acabou de vez, você acabou de enterrar. Aí, sabe o que ele fez? Ele virou as costas e foi, e me deixou lá, sendo humilhada, sozinha. Essa pessoa que eu... Vocês precisam parar de dar conforto pra macho. Os papéis estão tão invertidos que a mulherada tá se lascando porque quer. Vocês facilitam demais a vida dos homens, gente, pelo amor de Deus. É mulher que sai de casa, vai sozinha. Ela vai pra casa do cara. Tem homem que não se dá o trabalho de buscar. Vai na sexta, fica sexta, sábado, domingo. Segunda-feira tá em casa. E assim, ele não tem compromisso com você nenhum de segunda a sexta, não. Só na sexta-noite. Você não impõe nada. Ele não tem compromisso. Ele não tem responsabilidade com nada. Se você precisar ir no hospital, ele te fala assim, tá bom, vai me dando notícias. Não pergunta se você precisa de algo. Não pergunta se você precisa de ajuda. Vocês têm que aprender que homem tem que ser testado desde o primeiro dia de relacionamento. Põe responsabilidade. Meninos adoram fugir de responsabilidade. Então, faz o teste. Desde o primeiro dia, começa a colocar responsabilidade. Se for menino, vai cair fora. Você já tem sua resposta, já tem seu livramento. Agora, você que fica propondo as saídas, você que dá ideias de lugares, você que corre atrás, você que dá bom dia, você fica cobrando o ficante. Vai pra casa deles, dá um conforto de uma esposa, depois quer cobrar do cara a responsabilidade. Pra quê? Ele já tem tudo. O melhor, ele tem a parte boa. A parte ruim, que é o compromisso com você, o zelar, o cuidar, o proteger, saber se você precisa de algo, enfim, tá ali por você, ele não precisa. Aí vocês choram, ai, porque os homens de hoje em dia, vocês estão fazendo isso. Começa a ser dura, começa a aprender, começa a segurar, fazer jogo duro. Aí vocês vão ver. Pra eles tá muito fácil. Pra que eles vão ter compromisso? Pra quê? Vocês podem escolher uma pra segunda, uma pra terça, uma pra quarta, uma pra quinta, uma pra sexta, que eles vão ter. Porque vocês são bobas, né? Tem que dar trabalho, tem que fazer buscar, tem que fazer levar, tem que fazer gastar. Vai pra casa dele, come a comidinha lá na casa dele, que você tem que fazer. Ou que a mamãe dele. Ai, que humilhação. Te leva pra um jantar, não te dá nada, não pergunta se você quer ajuda com alguma coisa, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Homem que quer ter mulher tem que ter condição, gente. Não estou falando que o homem precisa ser rico, mas se você não tem dinheiro pra pagar um jantar, se você não tem dinheiro pra pagar um sorvete, pra ajudar a pessoa que tá do seu lado, perguntar, oi, tudo bem, tá precisando de mim, tá precisando de alguma coisa, e ter pra ajudar, você não tem que ter mulher, você tem que primeiro se estruturar. Só que hoje em dia eles nem se preocupam com isso, porque a mulher não tá cobrando nada. Se ele não tem, ela paga. Se ele não consegue buscar ela chama o Uber e ela vai. Tá muito falar um negócio pra vocês aqui. Eu não vejo a hora de achar o homem da minha vida e não ter que socializar com nenhum outro mais. Ô, raça chata é essa raça do homem. Gente, eu não tenho paciência. Eu quero namorar, eu quero casar logo pra eu não ter que socializar com ninguém, pra eu não ter que conhecer mais ninguém, pra eu não ter que conversar com ninguém, porque eu não tenho mais paciência, meu Deus, eu não tenho. O homem é chato pra cacete. Coisa que homem pode viver 20 anos que ele não aprende. Homem não compete com mulher, bota isso na cabeça de vocês. Eu falo, às vezes é mais fácil você pegar, faz as pazes com o teu franguinho. Pega lá teu estrogonofezinho de frango, faz as pazes. Porque, galera, tu vai deixar ficar cozinhando na rua assim, achando que tá lacrando, achando que tá pá. E você não vai sustentar. Vocês sabem que vocês não sustentam isso há muito tempo. Primeiro que o homem, ele esquece que a mulher que ele tá casado, muitas das vezes, é a mulher que todo mundo da rua quer.
quer casar, quer construir família, quer tudo. Ele casa contigo, quando ele quer você, ele fica encantado, ele fica maluco. Depois que casa, passa os meses, os anos, ele vai começando a cagar na tua cabeça, vai te desvalorizando, que ele esquece quem é você. Quando a mulher volta pra pista, ele tenta competir com a mulher que ele esqueceu quem é solteira. Então ele volta igual um leão, assim, ó. Aí quando ele vê ela vivendo igual ela vivia antes, aí ele fala, caralho, mulher é muito diferente de homem quando fica solteiro, vocês sabem disso, né? Homem fica solteiro, as mulheres já falam assim, fulano tá solteiro, pô, vai ficar desesperado, vai pegar camarote não sei aonde. Agora, mulher quando fica solteiro, o papo é outro. Pô, tu viu que o fulano voltou pra pista, né? Pô, fulana, caralho, já vou seguir, já vou chegar, vou dar um papo, que não é toda uma conquista. O homem, ele não é conquistado, entendeu? Ele é ali, ó. É fácil, é cai no prato. Sabe o que é a primeira coisa que o homem descobre quando fica solteiro? Que homem não tem amigo. Homem não tem amigo. A gente fica brincando, falando que isso aqui, que mulher é sonsa, piranha. Tem umas que são, mas agora, quem é tua amiga mesmo? Amiga não te trai. Agora, amigo, peito, que pega na mãozinha, presta dinheiro, que tudo... Eu não preciso nem completar. Vocês sabem como é que é ego de homem. O homem, ele vai fazer hoje, ele vai fazer amanhã. Mas aí, quando a tua ex fizer um dia, fizer isso aqui, ó, ou fizer isso aqui, independente do que faz, o teu guarda-roupa, ele não fica bagunçado. Ele acaba. Não tem cabeça pra fazer, porque a mulher, ela vê você fazendo. Ela vê hoje, vê amanhã, vê isso, e ela fica aqui, ó. Ela não te manda mensagem, ela não faz gracinha. Mas aí quando você vê, meu amor, você vê alguém valorizando o teu franguinho, valorizando, pisando na cabeça do teu franguinho, o que for. Imagina só você ser casada com um cara que é um ótimo pai, um ótimo marido, te leva pra jantar, te dá flores, faz o almoço, a janta, lava roupa, faz tudo dentro de casa e pras crianças. O problema é que quem paga tudo isso é você. Tudo. As flores que você recebe, é você que paga. Olha só esse anônimo aqui. Eu estou até constrangida de expor meu marido dessa forma, porém preciso de opiniões. Somos casados há 8 anos e temos 2 filhas. Desde que eu tive a primeira, meu marido começou a ficar em casa para me ajudar. E foi ficando. Ele é um excelente pai, manda as meninas para a escola, faz o almoço, janta, arruma a casa. E também é um ótimo marido, sempre presente, me dá flores, me leva para jantar. Mas o problema é que tudo isso sou eu que pago. Nunca fui de incomodar, porém tá fazendo a diferença de uns tempos pra cá. Já conversei com ele e falei que eu gostaria que ele tivesse um emprego, mas ele sempre nega, falando que não troca essa rotina de cuidar dos filhos e de casa por dinheiro. Ele realmente é um ótimo pai e companheiro. Queria saber se eu estou certa ou dura demais com essa situação. Amiga, é o homem que tem que ser o provedor, né? É o homem. Às vezes eu entendo que em algumas situações a mulher acaba assumindo, mas não é o papel dela. Que a moda agora é a mãe solteira. Mulher, não cai nesse papinho não, vou te contar o porquê. Ser mãe solo é uma realidade que precisamos passar por conta de um homem que entrou na nossa vida sem responsabilidade afetiva, sem se importar com o filho, com a esposa, com a família. E agora tem um tanto de boy fuleiro por aí dizendo, eu prefiro as mães solteiras. Sabe por quê, mulher, que eles preferem? Porque, primeiro, nós nos encontramos muitas das vezes emocionalmente abaladas, sabe? Destruturadas, porque passamos por um casamento na qual acabou com a química do nosso cérebro. Então a gente estamos vulneráveis e aí é mais fácil para que a gente caia em papinho de homem fuleiro. Segundo, mulher, porque nós já estamos ali com uma vida certinha, nós temos um lugar, nós temos uma casa, porque nós temos filhos, e muitas das vezes a gente não pode sair por conta dos nossos filhos, nós temos que cuidar das crianças, não temos com quem deixar, muitas das vezes, e aí, onde será esse encontro com esse boy?
na nossa casa, né? Então, com isso, ele não vai precisar gastar dinheiro te levando para sair, te levando para jantar, o que for. Então é mais fácil para ele vir até você porque tá tudo prontinho na sua casa. O homem, ele quer comodidade. Se esses homens aí soubessem o quanto parceiro, o quanto homem macho eles têm que ser para conquistar uma mulher mãe solteira, eles passavam longe. Tem que ser macho mesmo para se igualar com a força de uma mulher mãe solteira. Me tratasse como uma rainha, mas eu tratava ele como meu inimigo. Inúmeras vezes eu afastei ele de mim, com críticas, julgamentos, indiretinhas, com silêncio e sem perceber, mas lá no fundo eu sabia que eu estava construindo um muro entre a gente. Cada dia que passava eu sentia ele mais distante de mim. Alguém vivendo comigo embaixo do mesmo teto, sem conexão nenhuma, sem verdade nenhuma, sem aproximação. Era como se eu não conhecesse e ele também não me conhecesse. Foi aí que eu percebi que as minhas palavras, as minhas ações despertavam o melhor e o pior dele dentro da nossa casa. Quando eu troquei as críticas por palavras de afirmação, quando eu troquei os julgamentos por elogios pontuais, por coisas que eu não conseguia reconhecer, achava que era mais que obrigação, e mesmo que seja, a partir do momento que eu comecei a reconhecer isso, a agradecer, a mostrar a ele o valor, isso. Sabe aquela pessoa que parece que ela sempre entende errado tudo aquilo que você fala, ou leva por um lado ruim tudo aquilo que você fala? E aí você até sente a necessidade de se explicar e é meio cansativo falar com essa pessoa? Geralmente isso acontece com as pessoas que não gostam da gente. E pode ser por algo chamado viés de confirmação, que é quando você já tem uma certa opinião formada sobre algo, uma pessoa, e você meio que fica tentando fazer com que tudo confirme aquilo que você já acha. Então, se ela já não gosta de você, ela vai ficar achando motivos para não gostar de você. E isso pode fazer com que ela, até sem querer, distorça aquilo que você fala. Que, na verdade, a interpretação dela seja distorcida sobre aquilo que você fala. Ela sempre vai puxar pro lado negativo, sabe? E a gente também faz isso com as pessoas que a gente gosta. E é o famoso passar pano. A gente diminui as atitudes, mesmo que sejam ruins, das pessoas que a gente gosta, porque a gente gosta. Viés de confirmação. A gente quer confirmar que aquela pessoa é realmente legal e boa porque a gente gosta dela. Os dois opostos funcionam pelo viés de confirmação. Tanto a pessoa que não gosta de você vai sempre buscar motivos para não gostar, interpretar as coisas que você fala errado, quanto a pessoa que gosta vai sempre buscar motivos para amenizar tudo que você faz de ruim, para que ela continue gostando de você.